Olá, galera, eu sou o professor Marquinho Biagi e a gente vai dar para vocês, tá, mais uma dica, tá, da série Vai Cair no Enem. Então a gente vai trabalhar com vocês a dupla fecundação que acontece no grupo das angiospermas. Então vamos lá. Quando acontece a polinização, que é o transporte do grão de pólen da parte masculina até a parte feminina, tá, a polinização é o primeiro passo, tá, para que as fanerógamas, tá, possam se reproduzir. Esse grão de pólen, quando ele chega na parte feminina, ele vai germinar. Especificamente no caso das angiospermas, esse grão de pólen ele é produzido numa estrutura, tá, dos estames, que nós chamamos de antera, tá, vai ser liberado e vai cair numa estrutura, tá, presente nos carpelos ou pistilos, que fazem parte do gineceu, do aparelho reprodutor feminino, que nós chamamos de estigma, que essa região está superior aqui, mais dilatada. Então, quando esse grão de pólen ele cai sobre o estigma, ele vai germinar. O grão de pólen ele tem dois núcleos. O grão de pólen ele tem um núcleo, que é o núcleo reprodutivo, e ele tem um segundo núcleo, que é o núcleo vegetativo. Esses dois núcleos são estruturas haploides. Então, quando esse grão de pólen ele cai, né, sobre o estigma e germina, um dos núcleos, que é o núcleo vegetativo, ele vai dar origem a essa estrutura aqui, que é o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele corresponde ao gametófito masculino. E esse tubo polínico, esse gametófito masculino, é uma estrutura haploide. Lógico, ele vem, tá, do núcleo vegetativo presente no grão de pólen, que é, tá, uma estrutura haploide. O segundo núcleo do grão de pólen, que é o núcleo reprodutivo, ele vai no interior do tubo polínico sofrer uma mitose e vai originar os dois gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos. Então, esses núcleos espermáticos, eles são os gametas masculinos, haploides, tá? Lembrem-se que a mitose é uma divisão celular que não altera o número cromossomial. Então, se esse núcleo reprodutivo ele é haploide, ele sofre essa mitose e origina os dois núcleos espermáticos, esses dois núcleos espermáticos eles têm que ser estruturas haploides, ok? Bom, aqui na parte inferior, né, do carpelo ou pistilo, nós temos o ovário. No interior do ovário nós temos o óvulo. E dentro do óvulo nós temos o saco embrionário, tá? Que é o gametófito feminino. Bom, esse saco embrionário, ele tem no seu interior 8 células haploides. Dessas 8 células vão me interessar, tá? A oosfera, que é, tá, o gameta feminino, e vai me interessar, tá, os dois núcleos polares. Tá? Tanto a oosfera quanto esses dois núcleos polares são estruturas haploides. Atenção, tá? São dois núcleos polares haploides. Eu não posso dizer que são dois núcleos polares 2N. É um núcleo polar N haploide e outro núcleo polar N, tá, igualmente haploide. Então, quando eu falo, tá, que nas angiospermas acontece a dupla fecundação, é porque um dos gametas masculinos, ou seja, um dos núcleos espermáticos, vai fecundar a oosfera. Então, atenção, tá? Da fecundação da oosfera, gameta feminino, pelo núcleo espermático, gameta masculino, vai se formar o zigoto 2N, o zigoto diploide, tá? O núcleo espermático ele é haploide, fecunda a oosfera igualmente haploide, forma o zigoto diploide. Esse zigoto, então, tá, por sucessivas mitoses, vai multiplicar as suas células e vai originar o embrião, tá,
diploide, ok? Mas nós temos um segundo núcleo espermático. Nós temos um segundo gameta masculino. Então, esse outro núcleo espermático, ele vai se juntar aos dois núcleos polares. Então, quando nós temos, tá, o núcleo espermático haploide se juntando aos dois núcleos polares, cada um deles uma estrutura haploide, nós vamos ter a formação de uma estrutura que nós chamamos de endosperma secundário. E esse endosperma secundário é uma estrutura 3N, é uma estrutura triploide. Vem de um núcleo espermático haploide e dois núcleos polares, cada um deles uma estrutura haploide. N mais N mais N, uma estrutura triploide. A grande importância, tá, desse endosperma secundário é que ele é um tecido rico em substâncias nutritivas. Tá? Então vocês sabem que após a fecundação, tá, o óvulo ele vai se transformar na semente. Dentro da semente eu vou ter o embrião e mergulhado, tá, esse embrião vai estar naquele endosperma secundário. Quando essa semente ela é liberada no meio e ela germina, que o embrião começa a se desenvolver e formar a nova plantinha, essa nova plantinha, tá, inicialmente ela não consegue fazer fotossíntese. Tá? Então ela não consegue sintetizar a matéria orgânica que ela vai usar como alimento. Mas ela precisa de alimento. Aí é que entra o endosperma secundário. Essa plantinha ela vai inicialmente retirar o seu alimento, tá, desse endosperma secundário, até ela ser capaz de fazer fotossíntese, e pela fotossíntese sintetizar a matéria orgânica, então, que ela vai usar, tá, como alimento, ok? Bom, acho que vale a pena a gente lembrar a vocês também, tá, que a aquisição, tá, do tubo polínico, que é o gametófito masculino das fanerógamas, é muito importante. Porque esse tubo polínico garante as fanerógamas, gimnospermas e angiospermas, independência da água no que diz respeito à reprodução. Tá? Lembrem-se que nas briófitas e nas pteridófitas, o gameta masculino ele não é, tá, o núcleo espermático. Ele é o anterozoide, é um gameta biflagelado. Então, para esse anterozoide chegar até a oosfera, que é o gameta feminino, e fecundar a oosfera, esse anterozoide ele precisa de literalmente nadar, ele precisa de um meio líquido para conseguir, então, chegar até o arquegônio, onde se encontra a oosfera, e fecundar a oosfera. A partir do momento, então, que surge o tubo polínico, tá, não existe mais essa dependência da água no que diz respeito à fertilização. Tá? Porque é o tubo polínico que vai se encarregar de levar, tá, os gametas masculinos, os núcleos espermáticos, até onde está a oosfera, para que a oosfera, então, ela seja, tá, fecundada. Tá? Nós temos, no caso das briófitas e das pteridófitas, uma fecundação que nós chamamos de oogamia. E no caso das gimnospermas e das angiospermas, essa fecundação nós chamamos de uma sifonogamia. Ok? Tá? Então essas foram as nossas dicas. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.